Olá! Hoje iremos apresentar para vocês o nosso trabalho de Operações Unitárias 3, que consiste na produção de cachaça. O nosso grupo é composto por 6 participantes, sendo a Ana Gabriela, a Ana Laura, o Ângelo, o Lucas, a Marina e a Rayara. Todos estão nessa foto, que foi onde realizamos o processo de produção de cachaça no Laboratório de Engenharia Química. O nosso trabalho está dividido em 4 partes, sendo os objetivos, a fermentação, a destilação e, por último, temos a conclusão. E o nosso trabalho tem como os principais objetivos realizar um estudo prático da operação de destilação, estudar o processo de fabricação da cachaça e quais são os principais aspectos, como, por exemplo, qual o ponto de corte para obter a cabeça, o coração e a cauda, grau Brix e o teor alcoólico, além de produzir uma cachaça de boa qualidade para o consumidor. E como ocorre o processo da produção de cachaça? É comumente utilizado a cana-de-açúcar, e após a colheita da cana-de-açúcar, essa matéria-prima passa por uma moenda onde ocorre a extração do caldo. Após isso, ele é filtrado e vai para a dorna de decantação, que tem como objetivo separar as impurezas, como bagacilhos, terras e areia. Após essa etapa, é feita uma medição do grau Brix e, se necessário, é realizada a diluição do caldo para que atinja o teor de sacarose, que é o açúcar necessário, que está entre 14 a 16 grau Brix. Após essa etapa, ocorre a fermentação, que é comumente utilizada a levedura de Saccharomyces cerevisiae. E esse processo tem um tempo de duração de aproximadamente 14 a 24 horas. E após a etapa de fermentação, o vinho é retirado por gravidade das dornas e é levado diretamente para os alambiques onde ocorre a destilação. Na etapa de destilação, não é todo o produto gerado que é aproveitado. A cabeça e a cauda, que é o produto inicial e final da destilação, eles são descartados. Para comercialização, utiliza apenas o meio, que é conhecido como corpo ou coração, e consiste em aproximadamente 80% do material destilado. Após a retirada do álcool, o coração ele é padronizado para que tenha um teor alcoólico de entre 38% a 54% desse teor alcoólico. E afinal, o que é a cabeça, o coração e a cauda? A cabeça é o primeiro líquido que surge da destilação. Ela corresponde a aproximadamente 1 a 2% do volume total de vinho fermentado e possui uma alta concentração de metanol, que é um tipo de álcool muito tóxico para o corpo humano e que, se não for controlado, pode levar até a cegueira ou até mesmo a morte de quem consome essa bebida. E o coração, que é o objetivo principal do nosso trabalho, que é a cachaça, que consiste no corpo ou coração do destilado. Ele possui aproximadamente até 16% do volume total de vinho ou aproximadamente 80% do volume total de destilado. Já a cauda é o líquido final do nosso processo de destilação, que corresponde a aproximadamente 3% do volume total de vinho. E é de extrema importância retirar a cauda, porque ela pode possuir um odor forte e um sabor amargo, levando à rejeição dos consumidores. Agora iremos falar sobre o processo de fermentação, que consiste na primeira etapa do nosso processo de produção da cachaça. E afinal, o que é fermentação? É um processo anaeróbio, ou seja, o processo ocorre na ausência de oxigênio, que transforma a glicose em etanol, que é o nosso principal produto da nossa fermentação. Essa etapa é um ponto muito crítico do nosso processo, pois é onde são formados os aromas que caracterizam a cachaça. A nossa fonte de glicose utilizada no nosso trabalho foi o caldo de cana, e o grau Brix deve estar entre 14 a 16 grau Brix, para que tenha um bom processo fermentativo. E após o tempo de fermentação, que pode variar entre 14 a 24 horas, há o desaparecimento das bolhas e a estabilização do grau Brix próximo de zero. E aqui estão os nossos insumos utilizados para a fermentação. Inicialmente tínhamos 2 litros de caldo de cana e utilizamos o fermento composto pela levedura Saccharomyces cerevisiae e emulsificante monoestearato de sorbitana. E para iniciarmos o processo de fermentação, foi necessário medirmos o grau Brix do nosso caldo de cana através de uma alíquota, utilizando o equipamento de refratômetro, com um ajuste fino. E com isso encontramos um valor de 20,05 grau Brix. Como o grau Brix medido foi acima do desejado,
foi necessário realizar um cálculo da diluição do caldo de cana para que conseguíssemos atingir o grau Brix de 15. Utilizamos o equacionamento da concentração de grau Brix inicial vezes o volume inicial é igual à concentração de Brix final vezes o volume final. Utilizamos a concentração de Brix inicial de 22 para termos uma certa margem de segurança e obtivemos um volume final de 2.933,33 ml. Então, como já tínhamos 2.000 ml de caldo de cana, foi adicionado 933,33 ml para que o volume final atingisse o valor desejado de 15 grau Brix. Então, após os cálculos, foi realizado a diluição, como mostra nos vídeos, e feito a homogeneização. Após a homogeneização, foi retirada uma alíquota e verificado através do equipamento de refratômetro o grau Brix. E o valor encontrado foi próximo de 15 grau Brix, que era o desejado que fosse entre 14 a 16 grau Brix. Após essa homogeneização e diluição, foi medido novamente o volume total e encontrou-se um valor de aproximadamente 2.900 ml. A próxima etapa do processo é a pesagem do fermento utilizado e, com base na literatura, encontrou-se que uma proporção comumente utilizada para a fermentação do caldo de cana com o objetivo da cachaça é de 50 gramas de fermento para 4 litros de caldo de cana. Então, para o nosso volume medido anteriormente de 2.900 ml, pesou-se 36,25 gramas de fermento, como mostra no vídeo. A gente realizou a pesagem pela balança analítica e no final mostra o nosso cálculo realizado. Foi verificado que para uma temperatura ótima de fermentação da Saccharomyces cerevisiae está entre 26 graus e 35 graus Celsius. Como o nosso caldo de cana estava em uma temperatura inferior a essa, foi necessário o aquecimento do nosso caldo de cana para que atingisse essa temperatura utilizando o bico de Bubse, como mostra no vídeo. Após atingir a temperatura necessária, adicionou-se o fermento para a produção de mosto e homogeneizou. Após homogeneizar todo o mosto, foi transferido para os recipientes que iria ocorrer a fermentação, como mostra nos vídeos. E nessa foto está representado o nosso sistema de fermentação, onde utilizamos esses dois recipientes, juntamente com essa rolha, com o contato com a glicerina, para deixar com que o nosso ambiente ficasse anaeróbio e não tivesse a presença de oxigênio ou a mínima possível. O nosso tempo total de fermentação foi 17 horas, sendo que a temperatura ambiente nesse dia estava acima do comum na cidade de Berlândia. E após a fermentação foi medido o grau Brix através do equipamento de refratômetro e o valor encontrado foi próximo de 3, assim como era esperado que estivesse próximo de 0. Após a fermentação, no dia seguinte nós realizamos o processo de destilação, que é a etapa responsável por separar todas as substâncias de interesse formadas pela fermentação. Por esse motivo é considerada de extrema importância para a obtenção de uma cachaça de qualidade. A destilação é feita da seguinte forma. Inicialmente, com o nosso vinho ou mosto fermentado, nós o destilamos, sendo possível separar em 3 partes. A primeira é a cabeça, cujo, no nosso caso, nós realizamos um corte por segurança de 5%, tendo em vista que a literatura mostrava que representa 3% do nosso volume de mosto. Logo em seguida, o nosso coração, cujo nosso critério de corte foi quando o grau GL medido foi 40, e o restante que permaneceu e não foi deixado separado, a cauda. Nosso equipamento utilizado constituía de um suporte para o termômetro, foi útil para ver qual a temperatura, para assim não ultrapassar, por exemplo, 100 graus Celsius e começar a ebulir a água e outros componentes não necessários que atrapalhariam a nossa cachaça, o balão de fundo redondo, a manta aquecedora e o condensador. Primeiramente, nós adicionamos esferas de vidro para facilitar nos processos de ebulição. Logo em seguida, nós preenchemos o balão de fundo redondo com o mosto fermentado tendo auxílio de um funil. Então, nós ajustamos a resistência da manta aquecedora até que se obtivesse uma temperatura de 75 graus Celsius ou inferior, a fim de se obter a temperatura de ebulição do etanol sem que se ebulisse a água. Logo, se realizou a destilação para substituir os cortes de 5% do volume para a cabeça, como nós podemos ver aqui, e o restante para o corpo, que se obteve um grau teórico de 40. Assim, separando o coração, que é o que nós queremos, que é a nossa pinga ou cachaça, e a cabeça, que é basicamente constituída de metanol.
E após todo o processo apresentado anteriormente, obtivemos como produto final o nosso coração de 463 ml, que é a nossa cachaça. A nossa cachaça, ela se chama Engenho Cansaça, como consiste no logotipo que a gente criou para nosso produto final. E além disso, tivemos 100 ml de cabeça. E para degustar a cachaça, tivemos 3 degustadores para apreciar e avaliar as características da nossa cachaça cansaça, como nós denominamos. Como mostra no vídeo, eles experimentando e degustando a cachaça. E com isso, conseguimos concluir que a metodologia utilizada para a produção de cachaça foi adequada. A degustação apresentou um gosto adocicado, que nos foi informado através dos nossos degustadores, e não havia presença de metanol. Com relação ao uso do fermento, ele cumpriu com o objetivo e conseguiu fermentar o caldo de cana, reduzindo o grau Brix para o processo de destilação.